Paz do Senhor, irmãos. Mais forte, paz do Senhor. Amém. Boa tarde já, né? Deixa eu abrir aqui. Graças a Deus. Estamos aqui mais essa tarde já, nesse dia do Senhor, domingo do Senhor. E é uma alegria, um privilégio estar aqui com muito tremor. Dé me chamou, eu estava no trem, eu estava em pé, eu brinquei com ele. Falei, Dé, quase que eu caí agora aqui. Estou em pé no trem. Mas graças a Deus, nós sabemos que o Senhor quer nos usar. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Então, fique com seu coração ligado, ouvindo a voz do Senhor, porque Ele tem algo para falar conosco, para continuar falando aos nossos corações. Amém? Irmãos, primeiramente, feliz ano novo cristão. Amém? Feliz ano novo. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado. Feliz ano novo, meu irmão. Feliz ano novo cristão. Hoje nós começamos um novo tempo, onde nós podemos recomeçar. E o tempo do advento vai falar isso, para a gente recomeçar com tranquilidade, com esperança, com a certeza de que o nosso Redentor vive e em breve Ele voltará. Amém? A sua esperança está firme nessa verdade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Advento. A palavra advento vem de adventus, que significa chegada, vinda. Fala aí para o seu irmão para você guardar, porque às vezes a gente fica, o que é advento mesmo? Então vamos falar aí. Advento significa chegada. Advento, pode falar. Vinda. O advento de Jesus, ou a chegada de Jesus. Isso vai nos levar a rememorar a primeira vinda dele. E também vai nos ajudar, nos impulsionar a termos uma expectativa santa pela segunda vinda do nosso Senhor. Amém? O advento é um tempo de espera pela chegada do Messias. É uma preparação para o Natal, mas não como o mundo faz, né? O mundo se esquece totalmente do verdadeiro significado do Natal. Nós não, amém? É tempo então de nós ajustarmos o ritmo de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com esse mundo, que está focado no quê? Quem pode me ajudar? Como é esse tempo se preparando para o Natal? Pressa, correria, presentes, panetone, é isso aí. Papai Noel, só ele, sem nenhum significado, né? As pessoas estão correndo, não é, gente? Não é um desespero, parece que o mundo vai acabar. Todo mundo desesperado, num consumismo frenético, só pensando, roupa nova, quem eu vou presentear, o que eu vou dar de presente. E o advento vai nos ajudar a não viver nesse lugar. É uma contracultura. Lembra? Os irmãos que estão fazendo discipulado, dá um tchauzinho aí. Nós já aprendemos sobre contracultura. Quem fez também deve lembrar. Nós vamos contra a cultura deste mundo e nós vamos viver naquilo que o Senhor nos ensina. Amém? É tempo de espera pela chegada do Messias, por suas promessas e uma certeza firme em nosso coração. Ele virá. Ele voltará. A segunda vinda acontecerá. Glória a Deus. O tempo que o nosso coração pode se encher de esperança. Nós estamos aqui, a Cris explicou sobre as velas, que é o símbolo para nós. Então, a esperança de que o nosso Senhor vem. Então, nosso coração não precisa se encher de preocupação, né, de desespero, de como nós vamos gastar o nosso 13º. Talvez alguns pensando, preciso receber logo para pagar as dívidas, né?
Já está tudo comprometido com as dívidas. E aí, com aquele coração ansioso, nós esquecemos que, de fato, nós precisamos viver nesse tempo, que é tão precioso. Nós temos aprendido já há alguns anos, como a Cris bem falou, vai se aprofundando mais, né? Então, irmão, não deixe isso escapar, que nós possamos nos aprofundar juntos. Nós estamos lendo um livro juntos, que é o Devocionário de Advento e Natal, amém? Tem um trechinho no livro que fala assim: Advento é uma estação para diminuir o ritmo e receber as dádivas do descanso, contentamento, quietude e espera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Então é este o momento, irmãos, de nós nos aquietarmos e esperar, contentes, inclusive poder descansar, porque o nosso Senhor é o nosso Deus. Amém? É um tempo que a nossa esperança é renovada e ela é potencializada. Vamos ler juntos lá em 1 Coríntios 15, 19? Eu vou ler na RA essa, tá? 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na Arque vai falar que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, uma primeira pergunta para nós refletirmos com a ajuda do Espírito Santo: onde está a nossa esperança? Amém? Nós precisamos olhar para nós. Muitas vezes, no automático, a gente responde: está em Jesus. Mas o que vai denunciar isso? As nossas atitudes, né? A nossa caminhada, o que de fato nós vamos fazer na nossa jornada. Se pensamos como aqueles que vivem aqui, se para nós tudo é uma questão de lógica, se para nós coisas extraordinárias ou milagres não podem acontecer, às vezes a gente perde, sabe, a esperança, a fé, que um milagre pode acontecer na nossa vida. Parece que acontece só no outro, né? Mas o Senhor tem essas coisas para nós. Se nós estamos com esperança somente nas coisas daqui, nós estamos vivendo uma vida miserável. É o que nós acabamos de ler aqui. No Advento, o nosso coração pode se aquietar porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E então nós vamos nos lembrar que nós, cristãos, vivemos pela fé. Amém? Então tudo vai bem. Nós vivemos pela fé, nós estamos seguros, irmãos. Seguros no Senhor. Nós precisamos ajustar a bússola do nosso coração. Não há lugar melhor do que viver em Jesus, do que o lugar para o qual nós fomos criados para estar. Nós vivemos, o Senhor nos criou para adorar o teu santo nome. E nós precisamos morar neste lugar, irmãos. Viver neste lugar. A nossa vida, ela é uma grande jornada. Nós podemos pensar assim. Quando nós estamos numa jornada, os nossos teens aí estiveram numa jornada, indo para um destino. Eles tinham um destino, né? Subir a montanha, olhar toda aquela linda paisagem. Nós estamos numa jornada e nós estamos indo para onde? Para casa, para o nosso lar, para o nosso verdadeiro lar. Assim nós precisamos viver, entendendo que nós estamos indo para casa. Amém? E o Advento nos ajuda a colocar a nossa esperança no lugar certo. Aliás, numa pessoa, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Advento vai nos retirar das cobranças, dos prazos, né? Dessa correria doida, das pressões. E pode nos levar para este lugar de recomeçar. É um ano novo. Feliz ano novo cristão. Então você pode descansar no Senhor. As primícias é dele. Nós começamos entregando tudo a ele, a nossa vida a ele, o nosso coração que estava por alguma situação em tempestade, desesperado,
Hoje você pode recomeçar. O Senhor nos desperta, como foi dito aqui já, para a gente recomeçar num lugar de esperança. O nosso Senhor Jesus vive e reina e em breve voltará para nos buscar e nos levará para o nosso lar. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Se tudo nessa vida, na nossa vida, a partir dessa verdade que Cristo é o nosso lar, é o nosso lugar, tudo muda, irmãos. Muda a nossa perspectiva de enxergar o mundo. E aí nós vamos falar de cosmovisão. Lembra também, nós já falamos bastante, nós temos falado de cosmovisão. E a nossa precisa ser bíblica. Amém? É sobre a história do nosso Senhor, sobre o que a Bíblia diz. E aí sim, nós vamos aprender a ficar quietos, esperançosos, contentes. Opa! A Síria aqui. Quietos, contentes e cheios de contentamento. A nossa cosmovisão acerca desse tempo agora, como ela está? Mais uma perguntinha para nós. Ela já é bíblica? Ou você estava agora mesmo, hoje é dia 30, né? Algumas pessoas recebem o 13º, a primeira parcela, não é? Já estava pensando, será que caiu? Amanhã é o dia? Será que caiu sexta? Como é que nós estamos? Já caiu e já acabou? Acontece, gente, nas melhores famílias. O advento nos ajuda a organizar a nossa vida, amém? No lugar de uma santa expectativa, espera e descanso, nós conseguimos fortalecer a nossa vida com Deus, ou até voltar para ela. Porque às vezes nós saímos da jornada e não percebemos. Às vezes nós estamos tão envolvidos e preocupados. E tinha uma viradinha, como chama? Bifurcação, é assim que fala, né? Você tomou um outro rumo e não está mais voltando para casa. Humano. E fez isso para nos salvar. Aleluia. Aleluia, Jesus. É tão maravilhoso nós pensarmos, né? No calendário, como a Cris já citou aqui, eu tinha feito essa anotação. O Cristo Rei. Agora nós conseguimos pensar que Ele mesmo, esse Rei, veio, abriu mão de tudo por amor a nós, por obediência ao Pai, por nos amar. E Ele voltará, irmãos. Essa é a nossa viva esperança. Ele voltará. Ele vem nos buscar. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos como foi profetizado sobre a sua vinda. E que dessa forma, né,
nós também possamos ver nesse tempo, não se esquecer dessa verdade. Então vamos lá abrir em Isaías 7:4. Aleluia. Eu acho que eu anotei errado, peraí. Deixa eu só achar aqui. É 14. Isaías 7:14. Aleluia, Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vou ler mais uma vez. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aleluia. Irmãos, o contexto desse anúncio tão maravilhoso era: havia uma crise militar, né? O reino de Judá estava sendo ameaçado por uma aliança entre os reis da Síria e Israel. Eles queriam se juntar para destituir o rei de Judá. Nessa época, Israel já estava dividido entre o reino do norte e o outro reino do sul. E Acaz era o rei de Judá. Era um cenário de medo, de pavor para o povo de Deus. E o profeta Isaías se levanta para dar um sinal ao rei Acaz para acalmá-lo, né? Para que ele soubesse que Deus estava com eles. E esse sinal já apontava para uma restauração futura para o povo de Deus, que ainda ia caminhar muito longe de Deus. Nessa ocasião aqui, Deus não ia permitir que o povo subjugasse o reino de Judá por completo. Eles iam sim, né, invadir, mas não todo o povo ficaria escravizado. Então, Isaías se levanta naquele tempo escuro, um tempo de conflito político, muito parecido com o que está acontecendo agora, amém? O povo estava ali escravizado. Deus anuncia então a vinda do Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco, amém? Conosco está Deus. Então, naquele cenário ruim de trevas, há uma nova esperança decretada. Deus está com vocês. Emanuel, Emanuel está com vocês. Vamos seguir agora para Isaías capítulo 8, do 11 ao 22. Para a gente não ler desde o começo, eu também vou dar o contexto, tá? Deus vai falar com Isaías um pouquinho antes de chegar nesse momento aqui, sobre uma futura invasão da Síria no reino de Judá, porque o povo rejeitou a Deus, vai continuar rejeitando a Deus. Ele fala que Isaías teria um filho e vai colocar o nome do filho de Rápido Despojo, Presa Segura. Nome bem, né, estranho. Mas profetizando o que aconteceria com o povo, pois eles continuariam rejeitando a Deus. Mas para Isaías, Deus fala coisas maravilhosas. Vamos ler agora? É Isaías 8, do 11 até o 22, na NVT, tá? Por favor. Tudo bem, irmãos? Estão comigo na história? O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém, será armadilha e laço.
Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porei nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia. Amém. Eu vou ler o 22 de novo, tá? Depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Irmãos, como foi dito para Isaías, o Senhor também fala para nós nesse tempo de advento. Não pensem como todos os outros. Não vivam com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida. Temam a Ele. Ele quem os faz estremecer. Ele os manterá seguros. Amém? Aleluia. Estamos também, irmãos, num tempo assim, de ameaças, de conflitos políticos, de pressões. Mas nesse tempo de preparação para o Natal, nós não seremos tomados por essas coisas. Pela correria, pela pressa, por essa loucura toda, né? Deus também fala para nós: não pensem como os outros. É tempo de esperar no Senhor. Isaías disse isso: eu esperarei no Senhor, nele está a minha esperança. Precisamos consultar a lei de Deus e não a outros. Irmãos, às vezes no nosso tempo de desespero e de medo, nós vamos consultar tantas outras pessoas, né? Colocamos a nossa esperança nas estratégias que estão nos ensinando, nos coaches aí que tem por aí, naquilo que é sucesso, que o mundo está dizendo. E aí a gente pensa: não, eu preciso trabalhar, eu preciso sacrificar o tempo. Sacrificamos a nossa família, sacrificamos inclusive o tempo com o Senhor. E nada dessas coisas pode nos salvar. Você não pode se salvar sozinho, você sabia disso? Não há salvação no nosso braço, na nossa força. Emanuel, Deus conosco, é Ele quem pode nos salvar. Não podemos pensar como todos os outros estão pensando. Se não confiarmos em Deus, se não aquietarmos o nosso coração, se não aproveitarmos essa oportunidade do advento e colocar nossa esperança no nosso Senhor, nós podemos correr o risco de ser esses que Isaías cita no versículo 21 e 22. Vamos ler novamente? Isaías 8, 21 e 22. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu,
Depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Irmãos, não precisamos andar desesperados, cheios de problemas e angústias. Nosso Deus, Emanuel, está conosco. Amém? Não no lugar sombrio e de desespero, nas trevas, não. No advento nós temos a certeza da luz. A luz já chegou. Jesus nasceu e Ele está voltando. A chegada dEle está logo ali. A segunda vinda é a nossa esperança. Vamos lá para Isaías 9, do 1 ao 2. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí, irmão? Você entendeu? A luz, o nosso Senhor Jesus, nasceu. O tempo de desespero e de escuridão não durou para sempre. No tempo do advento, nós podemos ter essa certeza. As trevas, de fato, não durou para sempre. O povo viu uma grande luz. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós também, aleluia, nós também vimos uma grande luz. Agora nós andamos na luz. E quem anda na luz tem um comportamento diferente. Não anda como os outros lá, ouvem os conselhos do Senhor. Não estão desesperados e nem na escuridão. A luz mudou tudo. Aleluia! Você pode enxergar, meu irmão. Você não é enganado pelas coisas deste mundo. Você não precisa ficar desesperado com as más notícias. Cristo, o Rei, nasceu, viveu, morreu por nós, mudou a nossa história e Ele voltará. Oh, aleluia! Esse é o tempo do advento, irmãos. Com essa certeza, nós podemos viver e caminhar. Hoje, inclusive, é o dia de nós montarmos a árvore de Natal, como está acontecendo aqui. E eu te encorajo a montar na sua casa também, para que seja esse símbolo para nós. Jesus é a nossa luz. Os pisca-pisca vai sempre nos lembrar disso. Você vai enfeitar a sua casa, vai andar pela cidade. Os símbolos são pedagógicos, irmãos, né? Eles nos ajudam. Quando você olhar toda a cidade enfeitada na sua própria casa, se lembra: eu andava nas trevas, mas agora eu estou na luz. Cristo é a nossa luz. Cristo ilumina a nossa vida. Por isso nós podemos descansar, aquietar e viver cheios de esperança. Aleluia. Vamos seguir, irmãos, Isaías 9, do 3 ao 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizestes ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo.
Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Você crê, meu irmão? Nós cremos na palavra do Senhor. Ele mesmo diz, e Ele fará isso acontecer. Por isso nós temos uma viva esperança. Como já foi dito aqui, o governo está sobre os seus ombros, e Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse nosso Deus, esse nosso Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui conosco, irmão. Ele está aqui com você. Ele está no tempo da dificuldade. Ele está no tempo que você acha que é um desespero. Deus conosco, aí com você, comigo. Aleluia! Nós não precisamos temer. Nós podemos descansar e aquietar o nosso coração. Glória a Deus. Nós não precisamos temer mais más notícias, se Deus é conosco. Nós podemos desacelerar e ajustar a bússola do nosso coração, porque Deus é conosco. Emanuel. Nós sabemos que também a luz pode causar incômodo, não é? Você já passou por essa experiência de você estar no escuro e acende uma luz forte, não dá assim, né? Os olhos até dói. Também pode causar um incômodo, porque a luz do nosso Senhor, ela vai mostrar verdades, e essas verdades podem se chocar com o nosso ego. E o nosso ego quer sempre viver. Ele quer sempre comandar a nossa vida. Mas a luz também vai nos direcionar para o que é correto. Se você anda no escuro, numa casa, por exemplo, que tem vários móveis, a possibilidade de você bater a canela e machucar é bem grande, né? Andar no escuro machuca. Não é nada bom. A luz vem, pode dar uma incomodada, mas ela nos dá uma direção. Ela nos faz saber para onde nós estamos indo. Nós queremos e vamos para o lugar certo. A nossa jornada precisa estar com o destino certo. E ela é a eternidade com o nosso Deus. Amém? Voltar para a nossa casa, como eu falei lá no começo. Só na luz, então, nós poderemos estar neste lugar certo. Quais são os nossos medos, né? A escuridão que nós ainda estamos passando? A escuridão também pode ser um orgulho, pode ser uma escravidão, que está ligado ao orgulho, né? Por nós ficarmos presos, não confessarmos, não pedirmos ajuda. Nós ficamos ali naquele lugar de medo. Medo de se relacionar, medo de estar mais perto, de viver em comunhão. E isso faz com que a gente vá ficando cada vez mais na escuridão. E não viva nesse lugar de confiança em Deus, de comunhão com os irmãos. Mas que nesse tempo do advento, nós possamos organizar essas coisas também. E confiar em Deus vai nos fazer também ter mais comunhão com Ele e com os nossos irmãos. E isso nos chama para a luz, porque é o nosso irmão que muitas vezes vai ser usado, né, pelo Senhor para dizer: tá bom não isso aí, hein? Ó, direção errada, tá indo para o outro lado, vem para cá, aqui é o caminho certo para a volta para a nossa casa. Então, irmãos, uma pergunta para nós: será que nós estamos nesse lugar, né, de escuridão, de medo, não deixando a luz penetrar em nós? Porque quando ela penetra, ela incomoda, dói, né? É chato. Mas deixe hoje a luz do Senhor Jesus brilhar sobre o seu coração, sobre o meu coração, para que a gente possa quietar, descansar e confiar. Amém? Nós deveríamos ser o povo mais esperançosos deste mundo, não é?
Porque nós sabemos tantas coisas maravilhosas como para onde nós estamos indo. Mas será que nós somos? Será que nós não temos sido pessimistas demais? Vivendo de uma forma miserável, como nós lemos lá no começo, porque a nossa esperança está só nas coisas daqui? A fé e a esperança são irmãs, elas estão caminhando ali juntas. Se nós cremos no Emanuel, Deus conosco, nós temos esperança da sua vinda e nós vamos conseguir aquietar o nosso coração. Como nós deveríamos fazer isso? Como essa espera pela chegada do Messias? Com o Emanuel, Deus conosco, em todo o tempo. Foi dito aqui também, né? Nós precisamos viver uma vida diferente no nosso dia a dia, porque Deus está conosco. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, Ele nos ajuda. Nós lemos aqui, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Você pode pedir um conselho para Ele. Ele é forte, Ele te ajuda no tempo da fraqueza. Ele está conosco em todo o tempo. Façamos uma análise da nossa vida, irmãos. Será que nós mudamos as nossas rotinas desde que nós aprendemos que Deus está conosco? Emanuel, Ele é de fato a nossa luz. Nós temos vivido como alguém que realmente crê que Deus está conosco. Antes de Jesus vir, ficou-se 400 anos sem ouvir sobre Deus. Houve um período de silêncio, né, que os estudiosos vão dizer. Isso é reconhecido pela tradição cristã, pela história da igreja, né, que 400 anos ficou sem falar, sem Deus falar com o seu povo. Não que Deus desapareceu, né, irmãos? Mas Deus se calou. Não houve profetas reconhecidos neste tempo, falando sobre Deus. Não foram escritos livros inspirados neste tempo. Houve mudanças, né, em Israel, mas sem a voz profética do Senhor. Nós, porém, não estamos neste tempo. Amém? Deus tem falado conosco. Deus tem bradado, Deus tem falado grandes coisas para nós. Por isso nós podemos viver no advento. Nós não estamos naquele lugar de silêncio. Deus está falando com o seu povo. Deus conosco. Aleluia. Por isso você pode mudar o ritmo da sua vida e aquietar o seu coração. No livro tem um trecho que também fala assim: pois Ele é a luz que invade as trevas. Narrativa bíblica que, segundo Tim Keller, afirma: significa que a salvação do mundo vem de fora dele. A encarnação de Jesus, o Deus que deixou a sua glória, veio à terra, se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Essa é a principal história do Natal, que deve permear esses dias e se tornar realidade no nosso coração. Amém, irmãos? Nesse tempo de advento, nós precisamos restabelecer ou aprofundar a nossa comunhão com Deus. Ele quer estar conosco. Aleluia. E só assim, nele, entendendo essa verdade, que Deus está conosco, o descanso vai ser verdadeiro. Não estou falando do descanso das férias, o descanso da carne. Estou falando do descanso do coração. Quando nós queremos descansar, quando nós queremos fazer algo assim, descansar na nossa intimidade, normalmente com o nosso marido, com as esposas, né? Com os nossos amigos, o que nós fazemos? Nós vamos para um lugar, né? A gente, vamos para um lugar descansar. E aí a gente conversa, a gente confessa, a gente come, não é assim? A gente toma um vinho, para aqueles que tomam. E a gente tem tempo de comunhão com os nossos amigos, com aquele que nós temos intimidade. E nós saímos descansados, não é assim? Você já viveu essa experiência aí? Foi viajar, foi passear com a sua família e você volta tão descansado, porque você de fato está num lugar seguro,
um lugar de intimidade. E aí você fica com a roupa à vontade, você fala o que quer, você confessa às vezes aquilo que é necessário, você come o que gosta, porque você está num lugar seguro e de intimidade. Deus quer estar conosco neste lugar, irmãos. Ele quer que nós sejamos íntimos dele. Ele quer que a gente o convide, porque ele é conosco. Mas ele quer que nós, com entendimento e intenção, possamos passar mais tempo com o nosso amado, entender que ele está conosco e compartilhar com ele. E então nós vamos descansar, porque ele é a resposta, ele é a solução, ele é tudo para nós. Há quanto tempo você não vai para este lugar de comunhão, para esse lugar de aquietar o seu coração? E às vezes está correndo de um lado para o outro, e Deus conosco, o Emanuel, está ali com você, só esperando você chegar pertinho dele com intimidade, desfrutar das respostas, da esperança, da vida verdadeira. Pare de correr feito um louco. Você não pode se salvar. Nós precisamos correr só para um lugar, para os pés do Senhor Jesus. Amém? Com as disciplinas espirituais, nesse tempo de advento, de forma intencional, pensando na maravilhosa esperança da sua chegada, nós podemos restaurar a nossa comunhão com o nosso Deus. É tempo de oração, de leitura da palavra e de alimentar o nosso coração da verdadeira esperança. Ele vem e Ele resolve todas as coisas. Ele já governa, mas Ele vem e governará de uma forma que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Mas bem-aventurado, né? Mais do que felizes são aqueles que já estão fazendo isso hoje. Dobre o seu joelho diante do Emanuel, meu irmão. Se renda a Ele e descanse no Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ouvir a voz do nosso Senhor. Ele nos falará coisas como falou para Isaías. No tempo do caos, nós poderemos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Emanuel, eu estou com você. Amém, meus irmãos. Estou com seus filhos, Isaías falou ali. Nós seremos como um sinal para o povo de Israel, porque Deus está conosco. Você quer ser como um sinal para esse povo que está tão perdido, andando nas trevas? Então, tome posse dessa verdade. Emanuel, 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 Emanuel. Deus está conosco. Aquieta o seu coração e desfrute com intimidade da presença do grande eu sou. Aleluia, Jesus. Aleluia. No livro do Advento também, no dia 29, nós aprendemos que uma esperança elevada nos alcançou através da aliança de Deus feita conosco por Jesus Cristo. Seremos feitos povo de Deus e o próprio Deus estará conosco. Emanuel, mais uma vez, aleluia. Queria ler, é a penúltima leitura, irmãos, já estou indo para o final. Jeremias 31, do 31 ao 34. Glória a Deus. Glória a Deus. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos
Desde o mais humilde até o mais importante me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Esse dia já começou, irmãos. Jesus é essa aliança perfeita. Aleluia! Logo se concretizará por completo. E seremos o povo de Deus. E Ele, o nosso Deus. E essa é a nossa viva esperança. No advento, não esqueça disso. Mas ainda há muitas coisas entre nós e o Senhor. E é tempo de nós retirarmos. E a minha oração é para que, como aconteceu comigo quando eu estava estudando, o Espírito Santo fale com você nessa hora. O que está entre você e o Senhor? Quais são as coisas, às vezes um monte de coisas, que está te impedindo de ter comunhão com Deus? Aquela comunhão gostosa de descanso. É tempo de nós retirarmos essas coisas do nosso coração. E na contramão do mundo, descansar. Eu creio, irmãos, que nesse tempo do advento, a esperança que às vezes estava morrendo, sabe? Voltará a viver nos nossos corações. É tempo de olhar para Jesus. Deus conosco, o nosso amigo verdadeiro, que quer também participar do nosso descanso para que ele seja real. Para finalizar, eu queria citar Lázaro. Porque quando eu estava estudando aqui, falando, Senhor, o Senhor está comigo, Deus conosco, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu verdadeiro amigo. Posso contar para o Senhor as coisas na hora, né? Às vezes um amigo não vai poder te atender na hora, mas Deus conosco, Emanuel, está ali com a gente. E aí eu me lembrei de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E ele morreu, né, irmãos? Ele morreu. O maior inimigo do homem é a morte. Homem nenhum poderia vencer a morte. No sentido de não poder parar, fugir da morte, né? Morte é trevas. Mas Jesus, a luz do mundo, a venceu. Amém? E na ocasião da morte de Lázaro, ele demonstrou isso. Vamos ler rapidinho, João 11, do 39 ao 44. Na NVT. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Aleluia. Jesus hoje nos chama de amigos, meus irmãos. E Ele nos chama para ressuscitar, para despertar, como foi dito aqui. Para a gente sair desse lugar de escuridão, de morte, que o mundo lá fora está tentando, de alguma maneira, trazer luz com coisas, com consumo, com presentes, às vezes, com tantas outras coisas, principalmente nesse tempo de tanta correria. O próprio Jesus está nos chamando para sair desse lugar. Desamarrem as faixas, saem da cultura deste mundo, da escravidão, e vem para a vida, vem para a vida. A vida é a espera, a esperança, o descanso, o contentamento, porque Emanuel, Deus está conosco. Aleluia! Você pode sair desse lugar de morte, irmão. O lugar de morte é a falta de comunhão com Deus.
Se nós não temos comunhão com Deus, nós estamos mortos. O Senhor nos chama nesse tempo para a gente ter comunhão com Ele. Ele está disponível. Deus conosco. Mas para isso é necessário renunciar a muitas coisas. É necessário a gente deixar aquilo que para nós é tão confortável. Estou tão acomodado com isso, já tenho um plano, tenho tantas estratégias para isso ou para aquilo, principalmente nesse final de ano, né? Entrega para o Senhor Jesus. Passe mais tempo com o Senhor. Tenha comunhão com Deus. E nós, juntos, vamos descobrir essa vida verdadeira. Esse descanso, essa esperança real, que muda tudo em nós, que nos faz viver de uma forma totalmente diferente. Você quer estar neste lugar? Deus, Emanuel, está conosco. Para a gente finalizar, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que, por favor, colocasse uma canção que eu pedi para os meninos separar. Só que, irmãos, ela é em inglês, mas tem legenda, tá? Vamos ficar de pé para vocês não dormirem e para vocês lerem a legenda. Eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, vai continuar falando ao nosso coração para a gente ir para esse lugar de comunhão com o nosso Deus, porque Ele está conosco. Então, vai precisar ler, tá? Para a gente entender um pouquinho. Pode soltar. Mas aí tem que ter a imagem, né? Ah, tá aqui só? Todo mundo vê aqui? Ah, tá. Só para mim que não tá, então. Vou ficar de ladinho aqui. This is the garden, here in the place I find you close.
Didn't know I could have
Coloca a mão aí sobre o seu coração. Que o nosso coração volte a bater esperança. Esperança no Senhor Jesus. Esperança no Emanuel. Esperança porque Deus está conosco. A esperança verdadeira. Aqui onde Deus está, Deus conosco, aquilo que estava morto volta a viver. As faixas foram desenroladas. A palavra do Senhor faz isso. Jesus disse quando Lázaro saiu: tirem as faixas, desenrolem as faixas. Foi a palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor foi pregada para nós. Você pode sair desse lugar de morte, de sem esperança, porque é advento, Ele vem. A nossa esperança está viva. Nada do que nós temos passado, irmãos, pode ser maior do que essa verdade. É tão bom ter um amigo como Ele. Talvez você não sabia que você poderia ter um amigo assim. Deus Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o seu, é o meu, é o nosso amigo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.